Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta na Itália. Eu disse que eu parcelei as férias, né? Voltei para Lisboa e agora peguei mais uns diazinhos por aqui, né? Porque estamos no final do verão, mais ou menos no final do verão, não é verdade, porque o verão termina no dia 22 de setembro, né? Mas as aulas começam no início de setembro, então ao final das férias das crianças, e a gente tem que aproveitar o verão, porque depois, meu amigo, de outubro até abril, a giripoca pia, vai esfriando e não dá para usar bermuda nem camiseta, né? Vai aumentando, na verdade vai ficando cada vez mais frio. Mas vamos falar aqui de geoeconomia, dessa vez eu vou ficar devendo aqueles agradecimentos, porque eu não tive dessa vez tempo de fazer a lista dos agradecimentos. Mas na próxima juntarei os dois pedidos de agradecimentos de uma vez só. Então agora, não esqueçam de comentar, porque eu leio os comentários, depois vou citar todo mundo no próximo, prometo. E podem compartilhar, falar mal, xingar, como sempre, é sempre bom ver os comentários de vocês. Mas vamos falar de economia. Vamos começar com uma questão simples. O que você acha? A reunião do Trump com o Putin foi um sucesso ou um fracasso? Meu amigo, se a gente ler as manchetes dos jornais americanos e europeus, a gente vai concluir que a cúpula do Alasca fracassou. Foi uma catástrofe. Só que não é bem assim. Vamos lá. A Washington, na verdade, mudou de direção e ele abandonou o seu apoio ao cessar-fogo. E aqui está até uma declaração oficial do Trump. Eles falaram o seguinte, o Trump disse o seguinte: um dia ótimo e bem sucedido no Alasca. A reunião com o presidente russo Vladimir Putin correu muito bem, assim como uma conversa telefônica noturna com o presidente ucraniano Zelensky e vários outros líderes europeus, incluindo o respeitado secretário-geral da OTAN, que é o cara que está por trás dessa confusão da guerra. E foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que poria fim à guerra, e não um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta no longo prazo. O fato, meu amigo, é que Trump saiu de um acordo de cessar-fogo para buscar o fim da guerra. Agora, dizer que foi um fracasso ou um sucesso é um tremendo chute de todo mundo, inclusive meu, porque depende das metas que o Trump estabeleceu e a estratégia que os Estados Unidos estabeleceram para este acordo, assim como as metas do Putin e as metas da Europa. Como ninguém tem acesso a isso, a não ser o serviço secreto e militar deles, não dá para dizer se foi um sucesso ou um fracasso. Mas, de fato, há uma mudança de perspectiva. A questão é, vão buscar um cessar-fogo. Não cessar-fogo, perdão, mas o acabar com a guerra. E existem alguns motivos importantes para isso: econômicos e militares. Mas vamos lá, o Zelensky chegou ontem, né, na verdade em Washington, para lá discutir no Salão Oval, que foi ontem, segunda-feira, dia 18 de agosto. Bom, se tudo der certo, eles vão agendar uma reunião com o presidente Putin. Potencialmente, cara, milhões de vidas podem ser salvas, frase inclusive do Trump. E o principal resultado dessa cúpula foi que saiu com uma pressão de acordo de cessar-fogo para uma política de fim de guerra. E isso é uma mudança enorme e até um grande choque para o Zelensky e para a Europa, porque eles queriam pressionar o Putin apenas para um cessar-fogo, porque a Europa precisa criar uma zona cinzenta de guerra. Ela não quer terminar com a guerra, ela quer parar com a guerra, para depois recomeçá-la. E a gente vai falar isso neste Geoeconomia. O fato é que a gente não tem a menor ideia do que o Trump vai sugerir para acabar com esses ajustes da guerra, mas vai envolver ajustes territoriais sim. E é bem provável que o Zelensky coopere, porque começou a ter uma paz imposta, começou a ter uma grande força, motivação econômica para acabar com a guerra. A verdade é que o Trump poderia até voltar a tentar pressionar os russos com mais sanções e punições, mas isso vai exigir uma reversão enorme das negociações e honestamente não vai resultar em absolutamente nada. A Europa, por sua vez, tem dois motivos para querer a paz. Primeiro, ela precisa produzir mais armas para uma guerra futura. E o segundo motivo é a economia alemã. Por outro lado, a China também está enfrentando problemas econômicos seríssimos e está tentando desesperadamente aumentar a sua influência no sul global. Por isso é que a guerra precisa dar uma paradinha, ter um acordo provisório. Veja, ela precisa pensar, a China, ao mesmo tempo, para que ela vai vender as suas armas e como ela vai alocar as pessoas. Mas ela tem um problema enorme,
que é um problema econômico bastante profundo que começa na sua área imobiliária. Nós vamos falar exatamente de todos esses tópicos, mas vamos pensar do ponto de vista, nesse momento, da Rússia. Veja, mesmo quando a Rússia enfrentou fábricas fechadas, inflação altíssima na época do Boris Yeltsin, esses caras encontraram um caminho e ela não entrou em uma guerra civil. As instituições lá, governamentais, começaram de alguma maneira a restaurar a sua autoridade, numa época extremamente difícil. O governo, por exemplo, do Yeltsin durou 8 anos. Depois foi substituído pelo governo do Putin, que é muito mais autoritário do que daquela época. Veja, é muito difícil interpretar com precisão se essa guerra continuasse, qual seria o sentimento da Rússia e como eles iriam reagir. De modo geral, os russos gostam de ordem e certeza e não gostam dessa guerra, mas veem essa guerra sob o ponto de vista cultural e filosófico. Veja, a loucura do Ocidente, a síndrome da conquista do Ocidente e da pauta woke gerou uma filosofia política e moral que empurrou a Rússia para o povo russo para apoiar essa guerra. Mas eles não se esqueceram do fracasso que houve no Afeganistão. Após quase 10 anos dessa guerra do Afeganistão, a gente tem que lembrar, no período dessa guerra, que o exército russo começou a se retirar lá por volta de maio de 88. Por quê? Eles já estavam enfrentando um número de perdas de pessoas bastante alto. A guerra do Afeganistão causou muitas baixas. A Rússia sofreu cerca de 26 mil baixas de pessoas mortas, 35 mil feridos. Foi muito, até alguns estimam que é bem menos do que houve agora na guerra da Ucrânia. Mas, por exemplo, na guerra da Chechênia, que foi feita em território russo, o exército russo perdeu algo em torno de 15 mil soldados. Embora nenhum desses números sejam oficiais, sejam disponíveis, são estimativas bastante precisas ou possíveis. Na época da guerra da Chechênia, nós tivemos organizações de pesquisa que argumentaram, por exemplo, que a população russa apoiou sim uma solução negociada. E após a continuação dos combates, eles foram pressionando a política para um grande acordo. A verdade é que, de forma hoje, o sentimento que nós temos é que existe uma assimetria desse conflito entre o que está no campo político e o que existe dentro do sentimento da população. Por exemplo, os ataques de drones. Os ataques de drones que a Rússia sofreu foram implacáveis em alguns momentos contra a sua infraestrutura crítica e também fizeram bastantes ataques implacáveis com alvos militares na Ucrânia, contra alvos civis inclusive. Por isso é que existe um duplo sentimento que a hora de acabar com a operação militar especial talvez tenha chegado. Muito embora os ataques que a Ucrânia tenha feito em solo russo, inclusive com alguns ataques terroristas, como eles disseram, permitiram que o sentimento da população fosse dar credibilidade, dar legitimidade à operação militar especial. De maneira geral, agora o povo também ucraniano tem um sentimento de que é a hora de chegar a uma solução política. Na Ucrânia, jovens, homens e mulheres saíram em grande número, deixaram a Ucrânia para escapar da guerra e principalmente desse recrutamento militar obrigatório. Por exemplo, de acordo com a London Telegraph, pelo menos 650 mil homens ucranianos em idade de combate fugiram, meu caro, do país desde que o conflito com a Rússia se intensificou em 2022. E esse número não inclui, segundo eles, os milhares que atualmente estão se escondendo das autoridades, ou até mesmo pagando propina para ficar de fora do exército ucraniano. O Zelensky hoje mantém uma postura muito firme e até intransigente em qualquer acordo com a Rússia. Ele está rejeitando qualquer acordo territorial, só que ele não consegue mais segurar a política. E o Washington está pressionando para com que ele faça, de fato, um grande acordo. Para o Washington, a ideia de não fazer concessões territoriais é basicamente impossível. Eles vão forçar até mesmo que haja essa segurança, essa negociação territorial. E ao mesmo tempo querem fazer aquela história de uma segurança, garantir a segurança da região de forma distante. Trump não vai querer dar mais arma e dinheiro e aumentar as sanções contra a Rússia. Tá? Provavelmente não. Agora, tudo depende do resultado dessa cúpula e como Trump responderá a essas garantias de segurança. Veja, para a Ucrânia, o que eles gostariam é que houvesse de fato um Estado militar
uma base militar enviada pelo Reino Unido, pela França, pela Alemanha, dentro da Ucrânia. Só que isso poderia jogar, inclusive, as forças americanas para uma guerra maior. E isso o Trump, nesse momento, não quer. Ele não quer tropas americanas em solo ucraniano, porque ele vai dar uma garantia, sim, de segurança, mas teria que ser virtual. Ou seja, sem tropas, limitadas a sobrevoos e vigilâncias por satélite. Para o Zelensky, isso é uma garantia de segurança que não é suficiente. Ele tem preocupações porque sabe que essa é uma área, o acordo, apesar de ser um acordo de fim de guerra, é uma formação de um tempo cinzento, apenas um intervalo entre duas guerras. Veja, é uma pena hoje que nós não tenhamos, de fato, aí um relato detalhado dessa conversa que houve na base conjunta de Helmand, né? O uso de símbolos provocativos até pelo Trump, quando ele fez aquele caça 35, fez o sobrevoo, né, com o bombardeio B-2, ele de fato acabou quebrando certos protocolos que são habituais, né? Inclusive conduziu, veja bem, isso é um sinal importante, conduziu esse encontro diplomático fazendo que o uso de uma base militar e americana justificou isso como uma medida de segurança. Mas para os russos, se você pegar a história da diplomacia, foi um sinal inadequado. Inclusive, os russos, para mostrar um respeito a isso, aceitaram que houvesse uma escolta do avião presidencial de Putin por caças americanos. Isso foi um importante sinal de que ele está realmente respeitando a legitimidade e a autoridade do Trump e o tamanho do exército americano. São sinais. Agora, os Estados Unidos e o Trump não querem apenas um cessar-fogo, eles querem resolver de forma definitiva a guerra na Ucrânia, por meio de negociações. O que resta saber? Quanto tempo isso vai levar e mesmo se será possível, principalmente pela indisposição dos líderes europeus que querem continuar esse conflito, pressionando, né, a Rússia, de fato, e querendo usar a Ucrânia, que já está sobrecarregada e lotada de incertezas quanto a fornecimentos de suprimentos militares, que pode gerar uma enorme crise. Mas veja, para a Europa nós temos que falar de duas coisas. Primeiro, eles estão usando uma produção de armas sem escala, mas enfrentam o problema da economia alemã. Vamos falar da produção de armas. O Financial Times fez uma reportagem muito importante e até significativa mesmo. Eles mostraram que as fábricas de armas da Europa estão se expandindo num ritmo 3 vezes maior do que em tempos de paz e ocuparam mais de 7 milhões de metros quadrados só de novo desenvolvimento industrial, o que representa, meu caro, um rearmamento em escala histórica aqui na Europa. A atividade de construção em locais de armas europeus aumentou exponencialmente, principalmente depois da guerra com a Ucrânia e a Rússia, que começou em 2022. De acordo com essa análise do Financial Times, eles utilizaram dados de radar dos satélites e cobriram 150 instalações em mais de 37 empresas. Qual foi o resultado? Os dados mostraram que a tão prometida recuperação da defesa na Europa, impulsionada por uma injeção de subsídios públicos, está se materializando. Não apenas uma retórica política, não apenas promessas de gasto, como o Lula gosta de fazer, né? Mas aço e concreto, meu caro. E isso acontece de verdade quando os governos europeus começaram a sustentar que é necessário voltar a entregar mais armas para Kiev. Estão reconstruindo seus estoques diante de um comprometimento potencialmente meio que vacilante dos Estados Unidos, dizendo: se você quer armas, pague por isso. Não é verdade? Veja, o FT, que é o Financial Times, eles rastrearam locais associados à produção de munição e mísseis, que são 2 gargalos clássicos no apoio do Ocidente à Europa. Eles pegaram o satélite Sentinel-1, que é operado pela Agência Espacial Europeia, e registraram que havia uma grande dispersão, aumento, né, retrodispersão da construção de superfície comparando os dados de imagem. Para eles, 1/3 dos locais analisados apresentaram sinais de expansão e construção. A escala e a disseminação do trabalho detectado, meu amigo, permitem afirmar que está tendo uma mudança geracional no rearmamento da Europa. A produção just in time em tempos de paz para a construção de uma base industrial mudou.
para uma base de guerra cada vez maior e mais sustentada. O membro adjunto sênior do Fórum Ásia-Pacífico, que é ex-diretor de controle de armas da OTAN, disse o seguinte: essas são mudanças profundas e estruturais, atenção, não são cíclicas, estruturais, que transformarão a indústria de defesa no médio e longo prazo. Quando você começa a produzir projéteis em massa, né, os metais e explosivos começam a fluir, meu caro, o que reduz o custo e a complexidade da produção de mísseis. A Europa está produzindo mais mísseis. A maioria dos grupos de defesa se recusou, inclusive, a comentar as matérias do Financial Times. Mas o fato é que a Europa está se preparando para uma guerra ainda maior, só que ela não está pronta para essa guerra. Até porque o motor dessa guerra está engasgado, que é a Alemanha. Veja, entre os locais com maior expansão estava um projeto conjunto entre a gigante de defesa alemã, que é a Rheinmetall, e a empresa estatal de defesa húngara, que é a N7 Holding, que construiu um vasto local de produção de munição e explosivos em Varpalota, no oeste da Hungria. O comissário de defesa da União Europeia, que é Andrius Kubilus, acho que é isso, disse nessa matéria do Financial Times que a invasão de Moscou, a capacidade anual, eles perceberam que a capacidade de produção de mísseis aumentou para mais de 2 milhões e precisam fazer isso até o final desse ano. A capacidade de produção anual de cartuchos, que são de 155 milímetros, deverá aumentar para mais de 70 mil em 2022 para 1 milhão em 2027. Todas as autoridades estão afirmando que a produção real na Europa ficará significativamente abaixo da capacidade potencial. Ou seja, é preciso avaliar o impacto preciso desse financiamento, que é visto sim por muitos fabricantes que têm planos de crescimento. Quando o programa de financiamento que a Europa fez foi divulgado, esses caras começaram a pegar e aumentar na Europa gastos públicos para permitir toda essa expansão. Na Alemanha, por exemplo, eles estão fazendo novas estradas e são essas novas estradas claramente visíveis para poder escoar exatamente os seus armamentos. São mais de 94 mil metros quadrados de terreno construído desde 2022. A mesma fábrica na Alemanha também se beneficiou de uma encomenda de mais de 5,6 bilhões de dólares da OTAN para produzir até 1.000 mísseis terra-ar Patriot Gen-T em solo europeu. O volume de pedidos permitirá, por exemplo, que uma empresa alemã chamada MBDA estabeleça uma unidade de produção de mísseis Patriot na Alemanha, bem como a produção de subcomponentes que são importantíssimos para garantir o fluxo de material de mísseis. A norueguesa Kongsberg, por exemplo, inaugurou uma fábrica de mísseis agora, em junho de 2024, com financiamento da ordem de 62 milhões de dólares para aumentar sua produção de mísseis, incluindo financiamentos dados direto pela União Europeia. A BAE Systems do Reino Unido recebeu apoio de Westminster, bem como pedidos crescentes do Ministério de Defesa do Reino Unido e investiu mais de 150 milhões de pounds nas suas fábricas de munições britânicas desde o início da guerra da Ucrânia. Na sua unidade de Glasgow, no sul do país de Gales, a escavação, o tamanho do buraco que ela está fazendo é visível nas imagens por satélite. A BAE afirma que vai aumentar a capacidade de produção de projéteis desses de 155 milímetros, como eu falei, em 16 vezes, quando essa nova unidade de enchimento de explosivos entrar em operação, o que acontecerá esse ano. A União Europeia está, então, negociando um outro programa de defesa, da ordem de 1,5 bilhões de dólares para financiar aquisições e empréstimos para a construção de novas fábricas de armas. São áreas prioritárias que incluem mísseis e defesa aérea, artilharia e drones. Tudo isso porque os especialistas militares acreditam que a capacidade de ataque de longo alcance vai continuar sendo um problema sério para a Europa e para a OTAN. Ou seja, eles não estão pensando apenas na defesa, mas estão pensando em mísseis de longo prazo para atingir a Rússia e entrar e invadir áreas de longo prazo. Veja,
Nós não vamos acompanhar, né? Eles têm uma visão clara que não conseguiram acompanhar o ritmo de mobilização russa e eles precisam drasticamente aumentar a produção. São expansões que precisam ser feitas para garantir, por exemplo, a produção de motores a jato em miniatura para mísseis de longo alcance, representando que hoje representa um enorme gargalo para a indústria europeia de mísseis. Juntamente, como eu disse, haverá esse material, né, de enchimento explosivo que eles podem e será alvo, né, de futuros programas de gasto da União Europeia. Todos esses mísseis de longo alcance levam a crer que existem estimativas de uma quantidade de terra que vai ser utilizada pela Europa, que vai aumentar em cerca de 70% da mudança no uso do solo, detectado desde o início da guerra. Esse aumento nas escavações sugere que estão sendo feitos edifícios que estão começando a ser concluídos. Mas lembre-se, meu caro, a OTAN é o braço militar da tecnocracia da CIA, meu caro, fundada pelos princípios de James Burhan da sociedade administrativa. O que isso quer dizer? Todo esse esforço de guerra montado pela OTAN representa que os globalistas estão decididos a fazer uma guerra contra a Rússia em algum momento. A guerra no longo prazo é uma decisão dos globalistas que dominam a OTAN hoje e não aceitarão a perda do poder e o fim do regime liberal. Por isso é que, de certa maneira, o Trump olha para a OTAN com muita desconfiança. A guerra é a última razão dos reis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, óbvio, que os caras que dominaram não só os sistemas econômicos até o momento, os globalistas, eles também tinham seu braço armado, que é a OTAN, e não desistirão, não vão entregar isso, né, essa goiabada, como diz a minha terra, de graça para a nova indústria tecno-militar industrial financeira que está sendo montada. Esses caras vão e gostariam de trazer os Estados Unidos para uma guerra. E esse é um modelo que nós falamos desde o nosso primeiro Geoeconomia, meu caro. Só que a hora não é essa, porque a guerra requer pólvora, e pólvora, como você está vendo, custa dinheiro. E esse dinheiro vem do sacrifício do povo. Só que a economia alemã está extremamente fragilizada. Veja, ela está piscando em vermelho em quase todos os indicadores do mercado financeiro. Julho, nós vimos um salto de 20% nos pedidos regulares de insolvência, o aumento mais acentuado desde 2024. As falências das empresas alemãs, que são as grandes empresas, em maio já eram de 5% maior do que no ano anterior, com reivindicações de credores na ordem de 3 bilhões de dólares de calote. Espera-se que essas insolvências vão aumentar em um dos níveis mais altos dos últimos 15 anos. Setores de transporte, construção, hospitalidade têm as maiores taxas de insolvência na Alemanha, apontando para um amplo enfraquecimento. As falências dos consumidores aumentaram, meu amigo, 16%, sublinhando a pressão financeira no nível das famílias. Ou seja, existe uma deterioração econômica na Alemanha brutal. E corre um pano de fundo de choques estruturais, não são coisas cíclicas. A base da manufatura alemã perdeu toda a sua base de energia barata desde o corte do gás russo, enquanto as tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos europeus estão simplesmente deslocando todas as exportações chinesas para os principais mercados da Alemanha, canibalizando, intensificando uma pressão competitiva, destruindo as indústrias internas. São choques permanentes de custo e demanda, e um estímulo fiscal, como a Alemanha tem tentado fazer, não vai reparar isso. O problema da manufatura continua absolutamente alto. Ele está hoje 20% menor do que os volumes da crise antes, da crise energética. O índice de produção para a indústria está em uma tendência de queda constante. São quase 5% abaixo dos níveis de 2021. E a produção de junho, meu caro, de 2025, caiu 2% mês a mês e 3,6% no ano. É o declínio mais alarmante. Está na força agora do trabalho de manufatura. A Alemanha perdeu 150 mil empregos industriais no último ano, concentrado em indústrias de metal, eletricidade, aço. Só o aço foram 109 mil empregos. A manufatura em geral perdeu 146 mil empregos. Cerca de 250 mil empregos industriais foram perdidos nos últimos 2 anos. O novo governo alemão respondeu com um enorme pacote fiscal e um relaxamento do freio da dívida. Só que
honestamente, isso corre o risco de ser uma ilusão de ótica sobre o resultado, porque o problema não é cíclico. Scholz não entendeu que o problema dele é estrutural, entende? Sem uma desvalorização do euro, as reformas estruturais que ele está fazendo são extremamente agressivas e querem reduzir a burocracia sim e os custos de energia e encargos regulatórios. Só que isso não vai acontecer. A Alemanha está presa em uma recessão industrial lenta, numa agonia, numa morte lenta. Agora eu pergunto, meu caro, com que dinheiro então a Europa queria ir para a guerra? Se a Alemanha, que é o principal motor da economia, está nesse nível de devastação econômica, com que dinheiro esses caras querem ir para a guerra? E parte desse problema que a Alemanha está enfrentando se dá única e exclusivamente pela escolha política da transição energética. Ou seja, ao simplesmente acabar com a sua base nuclear, não usar mais o gás russo e começar a fazer essa transição energética, a Alemanha aumentou em muito o custo de energia. E esse passou a ser um dos grandes problemas. A realidade, meu caro, é que a Alemanha tinha um plano. A OTAN tinha um plano, usar o dinheiro dos Estados Unidos para ir para a guerra e aumentar cada vez mais, expandir a OTAN no modelo pensado pelos tecnocratas, da tecnocracia mesmo, de James Burger, um dos fundadores, um dos caras que montou a CIA e a OTAN. Já falamos isso no nosso Já Economia. Só que existe um problema, meu caro. Esse problema se chama Donald Trump. Os democratas queriam essa guerra. Sempre falaram isso. Se você pegar todo o primeiro Já Economia, toda a primeira temporada, você verá que tudo foi feito para empurrar o mundo para uma guerra mundial. Só que Donald Trump veio, reconstruir os Estados Unidos, montar o sistema monetário, remodelar o sistema monetário, diminuir o rentismo, acabar com a pauta ambiental e voltar a fazer um país soberano. E, principalmente, destruir o modelo neoliberal que deu errado. A questão é que os globalistas precisam dessa guerra para continuar mantendo a sua estrutura de poder. E existe agora um problema. Como esses caras farão isso? Se os Estados Unidos não dá e não fornece dinheiro. A Europa tem que se endividar. É hora de ajustar, segurar, parar a guerra para, num determinado momento, quando os democratas voltarem ao poder, tomara que não aconteça nunca mais na minha vida, mas eles irão recomeçar esse plano de guerra. E para isso, não vão poder depender somente da sua base militar nos Estados Unidos. E estão construindo um armamento e reservas enormes aqui na Europa. Por isso, e é que, por outro lado, a política e o povo que está percebendo todos os efeitos perversos da política progressista de esquerda no mundo está cada vez mais migrando para a direita. E esse é um ponto absolutamente importante, porque, como eu já disse no Já Economia, somente a direita, meu caro, pode salvar o mundo de uma guerra enorme nuclear. O partido de direita, por exemplo, que é a AfD na Alemanha, ele está cada vez mais ganhando terreno. Essa semana, pela primeira vez, ele foi escolhido como o partido mais forte da Alemanha, com uma vantagem de 2% sobre a SDU e CSU de Merz, e dobrou do apoio do SPD do atual ministro de Finanças Lars Klingbeil, com 26% de apoio. Para os investidores, a conclusão é que a Alemanha não está apenas numa vala de ciclo de negócios. Ela está tendo uma desaceleração estrutural. O complexo de manufatura dela, que já foi o motor do crescimento da Europa, está perdendo competitividade e capacidade. E as respostas políticas desses caras permanecem ainda totalmente desalinhadas com o problema real que está acontecendo. Por isso é que a nova pesquisa que saiu agora colocou o partido de direita à frente do bloco conservador do chanceler alemão Friedrich Merz. Os democratas cristãos do CDU e os seus aliados, os bavaros, que é da União Social Cristã, o CSU, caiu para 24%. Foi seu pior resultado desde a eleição federal de 21. O setor manufatureiro da Alemanha, que é o maior da Europa, teve 2 anos de contração e vai se estagnar, meu caro, de acordo com uma previsão simples macroeconômica da própria Comissão Europeia. Apenas 14% das pessoas hoje na Alemanha disseram esperar que a situação econômica melhore. Ou seja, 62% preveem uma piora do modelo econômico. E veja, isso é o maior nível de pessimismo do ano. A Alemanha está enfrentando ao mesmo tempo a perda do gás russo acessível, o fechamento histórico de fábricas como a da Volkswagen e a forte concorrência de veículos elétricos chineses mais baratos tem
também pressionado a economia alemã. E o país tem passado por uma grande mudança populacional. A realidade é que sua população líquida aumentou em mais de 3,5 milhões, se você pegar nos últimos 10 anos. Só que foi impulsionada inteiramente pela migração. Durante esse período, o número de cidadãos alemães caiu em 2 milhões para 71 milhões, enquanto a população estrangeira na Alemanha cresceu mais de 7,5 milhões e já atinge 13 milhões de habitantes, segundo os dados do Departamento de Estatística da Alemanha. Em 2015, durante o governo do chanceler da Merkel, mais de 1 milhão de refugiados, muitos deles da Síria, além da turma do Afeganistão, né, e Iraque, chegaram à Alemanha. São 100 dias após a eleição de Merz como chanceler, os índices de aprovação dele despencaram o nível, despencaram para o nível recorde. 67% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. A pesquisa tem mostrado que a insatisfação é particularmente pronunciada entre os apoiadores de quem da AfD. 95% dos apoiadores hoje dizem que não acreditam no governo atual e não conseguiram transformar um governo, uma composição majoritária, como sempre aconteceu na política alemã. E após longas negociações, o partido que ganhou a eleição, né, do Merz, aliou-se com a esquerda. Na época, o Merz, inclusive, descartou, falou, olha, eu não vou fazer acordo com a AfD. 43%, meu amigo, dos entrevistados disseram esperar que essa colisão feita pelo Merz, que é a CDU, CSU e SPD, termine logo. As políticas da AfD hoje incluem o forte apoio ao casamento tradicional entre homem e mulher, a preservação da independência nacional diante do crescente poder da União Europeia e a preservação da cultura alemã em meio a uma grande integração europeia e a islamização da Europa. E, além disso, a segurança das suas fronteiras, incluindo a expulsão de imigrantes ilegais. Só no ano passado, o CEO da Tesla, né, que nosso querido Elon Musk, disse claramente, né, olha, ou a AfD ganha na Alemanha ou acabou a Europa. E foi acusado aí de extremismo, dizendo que estava defendendo políticas da extrema-direita. Mas o fato, meu caro, passado o tempo, é que talvez Musk tenha razão. O centro político que controla a Europa hoje se recusa a confrontar o problema da imigração. E é uma questão que tem impulsionado o crescimento implacável da AfD. Só que, ao invés disso, os políticos daqui acabam dizendo que a AfD e o povo que os elege são extremistas. Você já viu esse discurso em algum lugar, né? Pois bem. Bom, a AfD, meu cara, foram excluídas de colisões governamentais na Europa exatamente pelos seus oponentes políticos que o consideravam extremistas. Na Áustria, os conservadores sociais-democratas e liberais formaram uma grande coalizão em março para impedir que o Partido da Liberdade, anti-imigração e eurocético, assumisse o poder, mesmo após ter conquistado uma vitória eleitoral com 29% dos votos, que aconteceu agora em setembro de 2024 e nós conversamos aqui. O Macron convocou, em 9 de junho de 2024, uma eleição parlamentar antecipada e surpresa após um desempenho terrível do seu partido, centrista, e o renascimento nas eleições para o Parlamento Europeu, quando o Partido Populista e Nacionalista, Reunião Nacional, teve um desempenho muito forte, que é o partido da Le Pen. O RN, que recentemente obteve 35% nas pesquisas, aumentou a sua participação eleitoral, meu amigo, antes das eleições presidenciais francesas e, atenção, hein, que estão programadas para ocorrer por volta de abril de 2027. Ou seja, meu amigo, a Europa não pode, nesse momento, ir para uma guerra aberta. Ela precisa criar uma zona cinzenta para postergar essa guerra quente. Ao mesmo tempo, nós temos a direita podendo tomar, como já ganhou as eleições no leste europeu, ganhar na Alemanha e, quem sabe, na França, expulsando de uma vez por todas o Macron. A realidade, meu caro, é que se a direita ganhar na Europa, há um cenário muito favorável a Donald Trump. E ele não vai querer acelerar o risco de uma guerra que inviabilizaria a troca de poder nesse momento. Ele não vai permitir que a Europa vá para uma guerra aberta com a Rússia, o que irá provavelmente empurrar todos esses países para a paz. Porém, meu caro, existe um outro problema, a China. E a China também não está no seu melhor momento. Aliás,
não está mesmo, não está no seu melhor momento para uma guerra. A taxa de crescimento de 5% da China no primeiro semestre mascara sinais de que a crise imobiliária do país continua a se agravar. Meu amigo, em junho agora, os preços das casas caíram 0,27% em relação a maio. É a maior queda em 8 meses. Isso sugere que os esforços de estímulo de Pequim, feitos em setembro, perderam força. Além disso, as 100 maiores construtoras da China viram as vendas de casas caírem mais de 20% nos últimos 2 meses consecutivos, de acordo com a China Real Estate Information Corp. Se eles estão divulgando isso, meu caro, é porque a situação é grave. E do ponto de vista da confiança econômica, nunca é bom quando construtoras como Evergrande retornam aí às manchetes. A verdade é que a incorporadora, que se tornou o símbolo da crise imobiliária chinesa, causadora da deflação e da destruição da economia chinesa, anunciou que vai fechar o capital da bolsa que eles têm aberto em Hong Kong. Uma visão é de que a China, provavelmente, isso que eles querem passar, passaram pelo maior problema. Só que isso não é bem verdade. Essa questão da construtora remete ao mesmo nível do problema que houve da Lehman Brothers nos Estados Unidos. A Evergrande tem deixado muitas pessoas na China preocupadas, inclusive pode estar empurrando mesmo para uma grande destruição econômica, principalmente em relação à sua classe média. Nada disso é reconfortante. Veja, um dos grandes economistas aí que previu né, o retorno da crise de 2021 já alertou, já disse e já deu sinais de alerta sobre a economia nos próximos meses. John Lam, do UBS, disse a Bloomberg que o ritmo de vendas se tornou muito morno nos últimos meses. E se continuar com exatamente essa trajetória, a recuperação vai ocorrer muito mais tarde do que esperado. Ou seja, existia uma possibilidade, uma rotatividade do estoque de imóveis residenciais da China. Só que isso tem caído em mais dos últimos 14 meses. Estamos no mesmo nível de 2015. Os ventos contrários da guerra comercial do Trump, ainda por cima, estão colocando a China numa situação pior para a sua condição econômica. O Trump acertou para segurar a economia chinesa e causar um problema dentro da China, através da sua crise imobiliária, que gerou alto desemprego entre os jovens. E os governos locais estão lutando com o peso das esmagadoras dívidas junto com o declínio demográfico chinês. Em julho, o indicador oficial de atividade manufatureira da China registrou uma contração muito pior do que o esperado, em meio a um crescimento doméstico mais lento e a incerteza sobre as tensões comerciais com os Estados Unidos. O índice de compras que eles têm lá, que é o PMI da indústria, chegou a 49,3 em julho, que é abaixo do número 50, que sinaliza expansão, ou seja, eles estão contraindo. Ainda por cima, existe muita dúvida de que os esforços anti-involução de Pequim para combater a concorrência acirrada de preços e lidar com o excesso de capacidade que está ocorrendo na China vai resolver. Ou seja, o PMI da indústria apresentou sim uma menor produção, um menor estoque e tem subíndices de preços cada vez mais altos, enquanto o PMI da construção caiu notavelmente devido exatamente, ainda por cima, a questões ambientais e climáticas que abalaram a China. Bom, o fato é que a China tem usado e tentado reformas do lado da oferta, juntamente com estímulos do lado da demanda, principalmente de consumo, para poder tirar a economia da deflação. Só que, meu amigo, nesse momento a situação não é boa. Eles não têm conseguido fazer com que ocorresse um choque com esses estímulos. E ainda por cima veio o choque de oferta do Trump, ou seja, meteram a China na famosa armadilha da renda média. Os problemas da China são muito, também como da Alemanha, estruturais e também não são cíclicos. Inclusive, os fatores que estão levando à sua desaceleração têm a ver com o seu envelhecimento, com o estouro da bolha imobiliária e um enorme excesso da dívida pública e privada, que hoje, meu caro, se encontra em torno de 300% do PIB. Além disso, as reformas orientadas no mercado para o capitalismo de Estado não têm dado certo. Esse modelo que o Elias Jabbour quer trazer para o Brasil está também alimentado pelo crédito, que cresceu excessivamente, porque os bancos estatais estão emprestando dinheiro para as empresas e governos locais abarrotando dinheiro para tentar fazer a economia e criar um mercado interno. O governo do Xi Jinping passou muito tempo dos seus últimos 5 anos
batendo e criticando também um setor de tecnologia e outras empresas privadas. Só que isso tem corroído a confiança empresarial e o investimento privado. Ninguém vai investir seriamente, de verdade, numa ditadura. O período de desglobalização e protecionismo causado pelo Trump talvez tenha mostrado que a China atingiu o limite de crescimento nesse modelo de exportação. E esses ventos contrários, meu amigo, estão dificultando a situação para a China. Honestamente, as tarifas criaram sim um efeito de condições dramático para o mercado chinês. Entre eles, como eu disse, não se esqueça, é a crise imobiliária, desemprego entre jovens e uma luta ferrenha contra o peso das dívidas e principalmente também o declínio demográfico. Na China, o setor imobiliário hoje desempenha um papel que é fundamental na formação de um sentimento doméstico, devido exatamente a uma exposição dessas famílias que começaram a ver os seus ativos, ter ativos pela primeira vez e prosperar. Agora, no momento em que esses ativos começam a cair de preço, ou seja, há um forte declínio na atividade imobiliária, nós começamos a ver o índice de confiança do consumidor sendo potencialmente abalado, principalmente nas vendas de varejo e em outros setores. O indicador oficial de atividade manufatureira da China, como eu disse, caiu. Houve uma contração muito pior do que o esperado, em meio a um crescimento doméstico que é muito mais lento e uma incerteza sobre exatamente as políticas comerciais com ela. Imagine o seguinte, porque uma família média chinesa vai consumir e investir depois de perder tudo no mercado imobiliário e sem ter nenhuma perspectiva de recuperação à vista. Veja, a China vai precisar construir uma rede de segurança mais estável e confiável para render maiores dividendos no futuro, uma rede de aposentadoria que não existe lá. Tudo isso vai depender de como eles vão implementar. Talvez eles tenham que fazer uma versão moderna da Previdência Social, o que será uma grande questão, principalmente de como ela será financiada, se será transparente, eficiente e progressiva, para poder dar conforto às famílias. Não há essa cultura dentro da China. O objetivo desses caras, talvez no futuro, seja criar essa rede de segurança social mesmo que ela seja incompreensível, mesmo que ela seja ineficiente e mesmo que ela seja injusta, porque nesse momento eles precisam resolver a confiança das famílias e a destruição da poupança que houve pela queda dos preços imobiliários. A priorização de gastos das famílias em detrimento do investimento vai trazer ou pode trazer benefícios no futuro, só que eles têm que estimular o consumo. As famílias hoje chinesas estão sofrendo com todo o problema da demanda agregada causada pelo Trump. Veja, existe uma grande questão. Como voltar a estimular o consumo e o investimento na China. Para isso, eles vão ter que fazer políticas. No momento, estão usando da política fiscal e estão usando da política de crédito. Mas isso, meu amigo, pode gerar um fracasso. E um fracasso pode significar que a China não escape dessa temida armadilha da renda média. No caso da China, pode ser até uma crise de renda média alta, o que seria ainda mais dolorosa. No entanto, como aponta diversos economistas, inclusive o Nouriel Roubini, da Universidade de Nova York, se ocorresse um choque como o aumento de tarifas contra a China, por exemplo, novamente por parte do Trump, de fato ela seria empurrada para essa armadilha da renda média. Os problemas da China são absolutamente estruturais. Entre outros fatores, eles têm visto uma desaceleração por causa, como eu já disse aqui, do envelhecimento, do estouro dessa bolha. Como os caras vão resolver isso é um enorme questionamento. Eles vão precisar se expandir para o sul global, óbvio. E a mudança dessas reformas vão abalar a própria tese de capitalismo de Estado. Ou seja, eles vão precisar de um investimento alimentado por crédito. E é isso que eles têm feito. Os bancos estatais têm emprestado dinheiro para governos locais, empresas e até mesmo para as pessoas, tentando estimular o consumo. O governo Xi Jinping, não se esqueça, passou os últimos 5 anos. Se você pegar todas as declarações dele, criticando as empresas de tecnologias, porque gostaria de uma velocidade maior em algumas iniciativas. Só que isso cria um período de instabilidade econômica. Não se esqueça, nós estamos num momento, meu caro, de transição, de uma desglobalização, do fim desse modelo das exportações, que nunca foi de fato resolvido. O grande problema é
como resolver o problema de déficit e superávit consistente entre países. Trump talvez não tenha o melhor modelo, mas tem uma proposta, e essa proposta está sendo posta na mesa. De maneira que hoje o que nós estamos vendo é, de fato, meu amigo, uma mudança estrutural. O que acontece hoje é que, de repente, nós vimos alguns movimentos nesse contexto da guerra da Ucrânia que são extremamente malucos. Em um momento, Trump e Putin eram grandes amigos. De repente, o Putin acelerou a guerra contra a Ucrânia. Nós vimos por quê? Houve o backup da China. Era importante tentar fazer com que a Europa tomasse uma decisão. A decisão da Europa deveria ser se aproximar ainda mais da China. Só que, como eu disse para vocês, a Europa entendeu o que estava acontecendo, que a China estava usando a Rússia para deixar a Europa mais pobre. E ela falou, não é o momento de nós continuarmos essa guerra. Eu prefiro ser dependente do Trump, né, ceder ao Trump, do que escravo da China. E eles simplesmente fizeram um acordo. E esse acordo foi uma enorme derrota para a China. Uma enorme derrota. Por causa dessa derrota, e por causa da situação econômica chinesa e da necessidade de investir no Pacífico da Ásia e de começar a dominar aquela região, a China talvez tenha dito ao Putin, chega, não dá mais para financiar essa guerra. Ao mesmo tempo, o Tesouro Americano está ameaçando, junto com a OTAN, que entendeu o jogo da China, que países que têm financiado indiretamente a Rússia, seja a Índia ou Brasil, o Irã e outros países do leste do Pacífico da Ásia sofram sanções severas comerciais por causa das suas decisões políticas e econômicas. Nesse momento está tendo um aperto geopolítico e isso empurrou rapidamente o Putin para entender, se eu não tenho dinheiro para a guerra, eu vou fazer um acordo. Mesmo sujeito a levar a B-52 na cabeça, ser escoltado pelos caras americanos. E a Europa, por sua vez, também não tem muita solução, está precisando de grana. Não existe solução fácil. O problema econômico hoje remete a um problema militar. Eles não têm dinheiro para ir para a guerra, meu caro. Não existe dinheiro para ir para a guerra, nem capacidade instalada. E o Trump não quer essa guerra. Por isso é que esse quadro geopolítico se mudou rapidamente e muito velozmente. Putin voltou a conversar com Trump para construir não mais um cessar-fogo, porque para eles era inaceitável, mas uma solução definitiva. E parece que o Trump aceita que a Rússia, então, incorpore certos territórios da Ucrânia. E a Europa terá que entubar. A realidade é que essa reunião em que o Trump finalmente mostrou quem está por trás do Zelensky, chamando a União Europeia para decidir esse grande acordo de paz, mostra que, de fato, o Zelensky só foi um grande puppet, um boneco na mão dessa turma. E que, no fundo, a OTAN está, há muito tempo, patrocinada pelos globalistas e pelos caras que tomaram a CIA e o Deep State americano, querendo ampliar uma grande guerra. Nesse momento, os planos desses caras talvez se segurem um pouco, porque vai ser necessário parar e remontar uma capacidade militar na Europa para depois, no futuro, retomar essa grande guerra por essa região que nós não, o Zbigniew Brzezinski já tinha falado que era o grande chessboard, né? O grande coração, a importância de se dominar o mundo e a Eurásia a partir daquela região. Nós vamos viver talvez um tempo de paz, mas um tempo de paz cinzento, que está se preparando, vai continuar a se preparar para uma guerra militar mais na frente. A Europa se arma brutalmente, mas precisa resolver o problema da Alemanha. Trump já disse, não quero mais continuar essa guerra, a não ser que vocês me financiem, mas não é um problema meu. Eu até pago vendo para vocês, mas lutem sozinhos. E isso tem empurrado todo esse quadro para o momento que estamos vivendo. A realidade, meu caro, é que também a China enfrenta problemas graves. Se o Brasil não fosse tão capturado pelo pensamento globalista, talvez tivesse a grande oportunidade de se juntar a alguns países e fazer uma reconstrução enorme do seu parque industrial, explorar os seus recursos e despontar num momento de fragilidade global. Infelizmente, tem gente, né, que não entende isso e que simplesmente, por causa das suas, no mínimo, né, interesses e egos privados, tomaram o país e não conseguem sair do modelo que já acabou. O neoliberalismo, amigo, deu errado. Agora, como será o resultado disso se realmente os líderes europeus vão aceitar entregar uma extensão de território grande para Moscou? É uma grande questão. Isso a gente verá nas próximas semanas. Mas o fato é que a economia alemã está destruída estruturalmente. Dificilmente, meu caro, dificilmente
a política atual da Europa, o quadro político atual da Europa irá conseguir resolver. Por isso que Trump, Elon Musk e até mesmo o vice-presidente americano disse claramente que era necessário reformular a Europa. Talvez a União Europeia passe por uma grande reformulação. O fato é que se a direita ganhar na Europa, o quadro mundial será completamente outro, inclusive em tempos de paz, porque esses países, esses partidos que querem dominar a política europeia não estão querendo guerra, eles estão querendo a sua soberania militar, econômica e não uma dependência burocrata de um politburo que hoje se formou na Europa e que simplesmente cada vez mais torna mais opressiva a liberdade do indivíduo. Bom, agora, se tudo isso vai dar certo, meu caro, você já sabe, será assunto para um dos nossos próximos Geoeconomia.